Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luara, eu sou psicóloga clínica, especializada em comportamentos e transtornos alimentares pela USP, e eu estou aqui no intuito de contribuir um pouquinho com o processo, com a fase de vida de vocês, com três aulinhas, começando pela de hoje, onde a gente vai conversar sobre mudanças de hábitos e comportamentos. No segundo momento, a gente vai conversar sobre o comer emocional e os comportamentos alimentares. E no terceiro momento, sobre a nossa relação com o nosso próprio corpo. Eu espero que, de verdade, possa ser útil para vocês. Então, vamos começar? Primeiro, eu gostaria de deixar aqui os meus contatos. Caso vocês queiram tirar quaisquer dúvidas, bater um papo, temos todos esses canais. Vai ser um prazer imenso para mim conhecê-los. Combinado? Então, primeiro ponto, a gente precisa ter clareza sobre onde a gente quer chegar. Tem essa historinha da Alice no País das Maravilhas, que eu adoro, que ela chega numa bifurcação de caminhos e pergunta para o gato que está em cima da árvore: qual caminho eu devo seguir? E aí ele responde: onde você quer chegar? E ela fala: não sei. Aí ele fala: bom, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Eu acho essa historinha muito autoexplicativa. Qual é o seu alvo? Muitas vezes a gente não conquista o que a gente quer porque a gente não tem clareza, especificidade do que de fato a gente quer. E é impossível a gente acertar um alvo que a gente não conhece, né? Então, parece óbvio, mas não é tanto, tá? Se questione aí se você tem essa clareza, defina seus objetivos, as suas metas, saiba aonde você quer chegar e depois a gente vai destrinchar esse objetivo em uma mini meta. Como assim, Luara? O que que é isso? A gente vai reduzir a sua meta à menor parte possível e a gente vai chamar essa menor parte de inegociável, que também é autoexplicativa. Sem negociação, você vai fazer apenas, tá? A gente precisa lembrar que a constância, ela vai ser, nesse momento, muito mais importante do que a quantidade ou do que a qualidade, tá? E aí a gente pode elencar, então, quais são os nossos inegociáveis e, para facilitar, vou dar um exemplo aqui. Se você é sedentário e vai começar a praticar atividade física, concorda comigo que não é sustentável nem real colocar uma meta de treinar 7 dias na semana? Prefira 2 treinos que de fato serão cumpridos, realizados, do que 7 que vão ficar só no papel, só na agenda, só no planejamento, né? Metas reais nos levam a conquistas reais. E isso, gente, é imensamente importante, sabe por quê? Porque vai construir e constituir a nossa autoconfiança, a nossa autoestima. E enquanto as metas irreais vão fazer exatamente o oposto e o contrário, né? Vão minar a nossa motivação, a nossa autoconfiança, então vão prejudicar muito o processo da gente mudar ou formar um novo hábito. Concordam? E aí é importante a gente lembrar que mais vale pequenos começos do que grandes ideias, porém sem nenhum tipo de ação. Qualquer coisa é diferente de zero. Internaliza isso. O pouco feito sempre é muito. A gente entra aqui num ponto que nos pega muito, que é o perfeccionismo, né? Se você fica esperando o cenário perfeito para começar, você nunca vai começar, sabe por quê? Porque a perfeição não existe, né? O mundo é de quem faz. Então, se você lê uma página por dia, no final de um ano você vai ter lido vários livros. Agora, se você ficar esperando ter 1 hora por dia, sem nenhuma interrupção, para poder sentar calmamente e ler o seu livro, você não vai ler nenhum livro no final do ano, tá? Então a gente precisa cuidar muito com a nossa tendência de ir para o perfeccionismo, né? De virar e falar assim, nossa, mais 2 treinos, muito pouco, né? Não, não, vamos colocar mais. Vai no real, né? É melhor, combinado? Porque olha só, se você fizer o treino 2 vezes por semana constantemente, daqui a pouco você vai aumentar para 3, daqui a pouco você vai aumentar para 4, e aí você vai construir algo, né? Diferente de você colocar metas ali reais incumpríveis.
Depois, a gente vai precisar lembrar e estabelecer os nossos porquês. Não sei se alguma de vocês já assistiu o TED Talks que tem no YouTube do Simon Sinek, onde ele explica esse Golden Circle. Ele fala numa abordagem empresarial, né? Ele explica por que as grandes empresas sempre começam pelo porquê e não pelo que elas vendem. E isso é um dos grandes pontos de sucesso. E eu trago essa teoria para a nossa vida. A gente precisa também entender e começar pelos nossos porquês, para depois a gente chegar no que a gente vai fazer, né? Qual é o propósito de você fazer aquilo que você faz? É sobre gastar a sua vida com intencionalidade. Isso muda o jogo, tá? Entender a razão pela qual fazemos ou deixamos de fazer algo dá muito mais sentido às nossas escolhas e é fundamental e indispensável para a gente conseguir formar um hábito ou desconstruir um vício, tá? E aí eu trouxe aqui uma prática que a gente usa muito dentro da terapia cognitivo-comportamental, que é fazer a sua lista de vantagens. Então, um exemplo, a minha meta é emagrecer. Você vai colocar no papel todas as vantagens que vierem na sua cabeça de emagrecer. Ah, eu vou usar roupa P, eu vou me sentir mais confortável comigo mesma, minhas relações sexuais vão ser melhores, eu vou conseguir vestir aquela roupa que eu amo e que eu não consigo, das coisas mais profundas às mais banais. Construa a sua lista de vantagens. Ela vai ser muito importante durante todo o seu processo, tá? Aqui eu coloquei a imagenzinha de um suco, porque tem um experimento muito legal que eles fizeram com os ratinhos em laboratório, que eles precisavam que os ratinhos apertassem o botão. E aí, o que eles fizeram? Colocaram um suco de recompensa. Então, quando o ratinho apertava, ele ganhava o suco. Vocês conseguem entender que daqui a um tempo todos os ratinhos estavam apertando o botão? Por quê? Porque eles tinham muita clareza que eles ganhariam o suco se eles apertassem. Então, saiba qual é o seu suco, o que você vai ganhar mudando esse comportamento. Isso é muito importante, é isso que vai nos motivar, né? Não sei se vocês já pararam para pensar, mas a palavra motivação significa motivo para agir. A gente precisa de motivação, que é isso que a gente está falando, a gente precisa saber os porquês. Faz sentido? Faça porque é importante, porque tem valor para você, e não porque você está com vontade. Sabe por quê? Porque são raríssimas as vezes, gente, que a gente vai ter genuína vontade de trabalhar, de treinar, de comer uma salada. São poucos os dias. Na maior parte das vezes, a gente vai ter que ter maturidade para abrir mão do prazer momentâneo em prol daquilo que a gente vai conquistar e quer conquistar no futuro, né? A gratificação ela vai ficar no futuro. E é por isso que a gente faz, porque é importante e valoroso e não porque a gente está com vontade. É muito importante a gente lembrar disso aqui também. A gente também vai precisar ter uma rotina. O Jordan Peterson, que é um psicólogo canadense que eu adoro, ele fala o seguinte: os atos da vida que repetimos diariamente precisam ser automatizados. Eles devem se tornar hábitos estáveis e confiáveis para que percam sua complexidade e ganhem previsibilidade e simplicidade. Não existe saúde mental sem rotina. Rotina é remédio, gente. A gente trabalha muito em consultório, por exemplo, com pacientes ansiosos, depressivos. Primeiro ponto, primeiro remédio, primeira atuação, construir rotina. A gente precisa de previsibilidade na nossa vida, sabe? Então, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre dicas práticas para constituirmos uma rotina e, consequentemente, nossos hábitos. Começando pelo planejamento. O maior segredo, a chave é a organização. Você pode estar completamente desorganizado e acreditando que você está procrastinando, que você está se sabotando, quando o que falta, na verdade, é organização. Estabeleça quais são as suas prioridades. E aqui um cuidado muito importante. Se tudo for prioridade, então nada é prioridade. Prioridade é uma ou duas coisas no máximo. Não é 5, 10, tá? Então tenha muita clareza, elenque, aprenda a elencar as suas prioridades. Para te auxiliar, essa matriz aqui eu gosto bastante. A gente vai pensar o seguinte: tudo aquilo que for urgente e importante eu faço agora.
Tudo aquilo que é importante, mas não é urgente, eu agendo, eu anoto ali, eu programo. Aquilo que é urgente, mas não é importante, eu delego. E por fim, aquilo que não é nem urgente nem importante, eu elimino da minha vida, da minha agenda, da minha cabeça. Não vou fazer, tá? Essa matriz ajuda muito na prática. Outra coisa, use uma agenda. Pelo amor de Deus, se até hoje você não usa, comece para ontem, tá? E preste bem atenção, aqui é use uma agenda, não é tenha uma agenda, tá? Porque eu sei que tem um monte de gente que tem, mas não usa, não adianta de nada. E aí, o que for mais fácil para você, seja o Google Agenda, seja uma agenda física, a agenda boa é aquela que a gente usa. Então, quer ser mais saudável? Você quer economizar dinheiro, quer investir seu dinheiro? Você quer cumprir as suas metas? Você quer aumentar seu conhecimento? Você quer começar a fazer terapia? Você quer crescer profissionalmente? Você quer ter um relacionamento saudável? Quer ter mais tempo livre? Quer começar a ler um livro? Quer se alimentar melhor? Quer praticar atividade física? Ou seja, em resumo, você quer mudar um hábito? Comece se planejando. Quem falha em planejar, planeja falhar. Essa frase merece um post-it aí no seu computador, uma frase de efeito no seu celular, para estar sempre te lembrando da importância que é a gente parar um tempinho, né? Investir o nosso tempo no planejamento, porque a gente vai economizar muito tempo depois. Combinado? Segundo ponto, aprenda a dizer não. Sabe por quê? Se a gente não fala não, a gente não consegue ter prioridade e muito menos conquistas. Todas as nossas escolhas implicam em renúncias, em perdas, em saber perder. Toda vez que a gente fala sim para um objetivo, para uma meta, toda vez que a gente fala sim para as nossas prioridades elencadas, automaticamente a gente vai precisar falar não para aquilo que pode nos atrapalhar nesse processo, para tudo aquilo que não é coerente com o nosso alvo. Então, saber falar não é de uma importância gigantesca, tá? Se isso é um desafio para você, pense sobre isso e já se programe para ir aos poucos aprendendo a desenvolver essa habilidade. Terceiro ponto, cuide do seu ambiente. Eu arrisco dizer que esse aqui é um dos mais importantes. Ambiente, a gente vai entender como tudo aquilo que a gente vive. Então, os lugares físicos que a gente vai são nossos ambientes, mas são também os nossos ambientes as pessoas com as quais a gente convive, os conteúdos que a gente consome nas redes sociais, os podcasts, os filmes, as músicas que a gente escuta, as comidas que a gente ingere, tudo aquilo que a gente vive é considerado, aqui na nossa perspectiva, os nossos ambientes. E aí a pergunta para você é a seguinte: os seus ambientes estão coerentes com os seus novos hábitos? Eles estão contribuindo para você atingir os seus objetivos? A influência do ambiente é a maior de todas. Então, não faz sentido você estar no processo de parar de fumar e sair todos os finais de semana com a sua turma de fumantes. Vai ser muito mais difícil, né? Dificulta o processo. Se você quer começar a treinar, e daí a importância de vocês estarem numa plataforma como essa, se aproxime das pessoas que já treinam. Crie o seu ambiente coerente, né? Imagina que difícil você começar a ser ativa e ter ali uma pessoa que não é ativa do seu lado. É muito desestimulador, né? Então, crie os seus ambientes de forma favorável, tá? A esses seus planos. Quarto ponto. Se você não fez algo, para de sofrer. Para de ficar se culpando, para de ficar remoendo, para de ir para o 8 ou 80, já que eu não fiz, então eu não vou fazer mais nada mesmo, e chutar o balde completamente. Isso não faz sentido nenhum, né? Não tem explicação a gente agir dessa forma, explicação inteligente, né? Então, vamos voltar aqui. Se você não fez algo, o que que você vai fazer então? Avaliar o motivo pelo qual você não fez, né? Coloquei uma imagenzinha de leite aqui para a gente lembrar que não adianta chorar o leite derramado. Então, eu não fiz isso aqui. Por que que eu não fiz? Será que foi porque eu estabeleci uma meta muito irreal? Eu coloquei aqui muito mais coisa do que eu dava conta? E aí, obviamente, eu não consegui fazer isso aqui? Ou será que eu não fiz porque aconteceu um imprevisto ao longo do meu dia? Ou porque eu não estava bem, estava passando mal? Ou foi porque apareceu uma outra prioridade e aí isso aqui ficou para depois? Ou será que eu não fiz porque eu estava com preguiça?
Qual foi o motivo pelo qual eu não fiz e não entreguei essa meta, essa atividade? Porque aí depois que eu entendo o motivo, eu vou apenas reorganizar essa tarefa para um outro dia e para um outro horário. Para a gente dar conta de lidar com os imprevistos de forma flexível, a gente remaneja. Mas aí a gente precisa entender o motivo, né? Porque se eu entendo, por exemplo, eu coloquei uma meta irreal mesmo, estava muito mais do que eu dou conta. Então eu vou ajustar a minha meta, né? Era com preguiça. Então eu preciso aprender, né, estratégias de como lidar com a minha preguiça. Entende? Então, entender o motivo vai ser fundamental. E aí que eu coloquei para a gente ser bambu. Eu gosto de pensar que quando tem uma grande tempestade, o bambu, ele se enverga, né? Mas ele rapidamente volta a seu estado de origem. Então a gente se estremece com os nossos imprevistos. Obviamente, as tempestades elas envergam, mas a gente pode voltar ao nosso estado original. Ou a gente pode ser tronco de árvore duro, que quando vem a tempestade, ele quebra, parte ao meio. A gente não quer isso. Isso é o que a gente considera a inflexibilidade, a rigidez, né? Então a gente quer ser bambu. Lembra do bambu aí na sua vida. Eu quero aprender a ser flexível, né? Saber me reorganizar, me remanejar os meus compromissos sempre que necessário for, com muita autoconsciência, autoconhecimento, compreendendo o todo e as razões que eu tive ali. Quinta dica: vamos aprender um pouco sobre a famosa e tão escutada procrastinação. Que é procrastinação, gente? É um fenômeno de preservação de energia natural. Graças a Deus que existe a procrastinação. Ela é extremamente útil na nossa vida. Eu sei que você pode estar pensando, como assim, Lara? O que eu escuto o tempo inteiro é exatamente o contrário disso. Calma. A gente precisa entender que o nosso alvo não é parar de procrastinar. Isso é impossível e utópico, tá? Nunca vai acontecer. Mas sim diminuir a frequência, a incidência desse comportamento na nossa vida. E como que a gente faz isso? Ganhando consciência. Então, a gente vai aumentar essa consciência agora, começando por entender quais são os 4 motivos pelos quais a procrastinação acontece. Primeiro, preguiça. Lei do mínimo esforço. Aquela velha história de que a gente tende a manter um corpo parado, parado, né? Aquela velha história da recompensa imediata versus a recompensa a longo prazo. É uma disputa de estímulos ferrenha o tempo inteiro, principalmente com a vida que a gente leva hoje, né? E a gente está sempre tentando adiar o desconforto em prol de algo que momentaneamente vai ser melhor para mim, mas e posteriormente? Então, primeiro motivo da gente procrastinar, preguiça. Segundo motivo é a lei de Parkinson, que foi quem descobriu essa tendência. Nós, seres humanos, a gente tende a ocupar todo o tempo disponível para realizar uma tarefa. Então, lembra quando a gente estava lá na escola, que a professora passava trabalho em grupo com 3 meses de antecedência? A gente não deixava para fazer na última hora? Pois é. É a mesma coisa no seu trabalho. Se seu chefe te pedir para fazer uma planilha em 2 meses, você fará a planilha em 2 meses. Se ele te pedir a mesma planilha em 5 meses, você fará a planilha em 5 meses. Por quê? Pela tendência natural de ocuparmos todo o espaço de tempo disponível para realizar a tarefa. Se a gente não tem tarefa, se a gente não tem prazo, e aí entra o ponto, né? O quanto é importante a gente colocar prazos, datas, né, nas nossas metas e objetivos. Se a gente não tem esse parâmetro, se a gente não tem essa data, essa previsibilidade, a gente não vai fazer, a gente vai procrastinar. Porque eu tendo a usar todo o tempo disponível e eu tenho todo o tempo disponível, então eu não vou fazer, tá? Então aqui a gente entra, né, a gente acaba linkando com um ponto muito importante quando a gente fala das metas, que é torná-las mensuráveis, que é datá-las, né, ter uma data mesmo. Terceiro motivo pelo qual a gente procrastina são as nossas crenças limitantes. As verdades absolutas que todos nós temos e construímos ao longo da nossa vida, que nós aprendemos a acreditar e que nos limitam de alguma forma. Essas crenças, elas giram em torno de N possibilidades e N assuntos diferentes, tá? Mas aqui fica uma pergunta mais geral, que é: será que o que me faz procrastinar nessa tarefa aqui tem a ver com alguma crença que eu tenho? Quais são os meus pensamentos em relação a isso? Essa autoanálise pode te dar boas pistas do que são as suas crenças limitantes ou de como você tem lidado com isso. E por fim, o último motivo pelo qual a gente procrastina é não ter clareza dos nossos objetivos, que é o que a gente começou o nosso encontro falando. Sem clareza do nosso porquê, o processo vai ficar extremamente frágil e efêmero, né? Perde
todo o significado e a força. Então, uma vez que eu entendo e compreendo, né, esses quatro motivos da procrastinação, eu tenho mais lucidez e mais consciência para lidar com esse fenômeno na minha vida e justamente conseguir atuar na causa, né? Então, para eu parar de procrastinar um pouco, eu tenho que entender o que me faz procrastinar, certo? E aí eu vou atuar aqui, em um desses quatro pontos. Uma dica extra são os hábitos angulares. O que que é isso? Hábito angular é aquele hábito que vai puxar outros hábitos, como um efeito dominó mesmo. E, pasmem, a atividade física é o hábito angular mais poderoso de todos. Quando você começa a se exercitar, quase que automaticamente a sua tendência é que você se alimente melhor. Depois, quase que automaticamente, você também tende a dormir melhor. E por aí vai. Então, começar a praticar atividade física vai te levar a um ciclo de outros vários hábitos positivos. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, treinando, a gente aumenta a probabilidade de comer melhor, de dormir melhor e por aí vai. Outro hábito angular que ajuda muito, deixar a roupa do treino separada no dia anterior ou já acordar e vestir a roupa do treino. Isso aumenta a probabilidade de que de fato você vá treinar. Então é um hábito angular, porque é um hábito que puxa outro hábito. Percebe? Então use, né, agora que você sabe o que é os hábitos angulares, use eles a seu favor. Toda vez que você quiser formar um hábito, você pode pensar, existe um hábito angular que pode me ajudar, né, que pode puxar esse hábito que eu estou querendo? E aí a gente vai construindo essa cadeia benéfica ao longo do tempo. A gente também vai preparar para as quedas. Eu sei que isso aqui você não quer ouvir, né? Mas eu tô aqui para falar aquilo que você não quer ouvir também. A vida não é linear. Nenhum processo é constante. As pausas, as quedas, elas estão mais do que previstas, são lei natural. E, por vezes, a gente vai precisar saber como voltar para a nossa rotina, para os nossos hábitos, depois de uma quebra. Seja essa quebra, gente, porque você está passando mal, porque você teve que acompanhar algum parente no hospital, porque você teve umas férias, uma viagem, porque você teve um imprevisto, seu pneu furou, sei lá, qualquer quebra que seja. Aqui tem uma frase que eu gosto muito, que é, essa também aqui é digna de post-it. Disciplina não é não cair. Disciplina é cair e levantar. Porque não cair é impossível. Nós cairemos, tá? O negócio é, a gente está levantando depois de cair? Então, maravilhoso, a gente está tendo disciplina, a gente está vivendo. E aí, a sua atitude mental frente a essas oscilações naturais da vida é que vão comandar o seu processo, né? Então, como que você encara as frustrações impacta diretamente em continuar ou desistir no meio do caminho. Eu gosto de pensar que quando a gente está lá, no meio do mar, num navio, adianta eu ficar morrendo de medo de cair no mar? Não, né? Obviamente não. O que que eu posso fazer se eu tenho medo de cair no mar? Eu posso procurar uma aula de natação, por exemplo, né? Então não é sobre o problema, é sobre criarmos soluções para lidarmos com os problemas. Então, o problema não é a quebra, porque aí entra naquele aspecto de muita gente ficar tentando evitar, né? Não quero viajar, não vou encontrar os amigos, porque aí eu não vou comer. Não é evitar a quebra é viver, é vida, é natural, acontece. O ponto é aprender a lidar com a quebra, aprender a lidar com a frustração. E aí eu gosto muito do famoso do chão não passa, sabe? É por vezes sofrido esse processo, mas a gente dá conta. Então lembrem disso, o foco é na solução do problema e não no problema. Não é sobre chegar mais rápido, é sobre ir mais longe. Eu sempre falo isso no meu consultório. Você quer só emagrecer ou você quer se tornar, ser e sustentar uma pessoa magra? São coisas diferentes, completamente. E aí, aqui, quando a gente escolhe ser uma pessoa magra, eu estou escolhendo ir mais longe e não mais rápido. Então, é uma autorreflexão aí também, né? Para você pensar. Você quer ir mais rápido ou você quer ir mais longe? Dicas. Foque na solução, como a gente já falou. Conheça quais são os seus sabotadores, o que te prejudica, o que te atrapalha. Quando você demora para voltar de uma quebra, quais são as dificuldades? O que você já percebeu ao longo da sua vida que te atrapalha e prejudica? Conheça isso. Se conecte mais do que nunca com os seus porquês. É aqui que entra a listinha de vantagens.
tá? Nos momentos de quebra, você precisa acessar a sua listinha de vantagens. Se fortaleça neles. Faça adaptações, muito importante. Mais uma vez, né? Cuide com o perfeccionismo. Muitas vezes, quando a gente volta de uma quebra, a gente precisa diminuir um pouco o ritmo. Só que aí a gente não quer, né? A gente quer voltar no mesmo ritmo que a gente estava antes da quebra. Não! Ao invés de parar só porque você não está 100%, adapta, diminui o ritmo, porque daqui a pouco você já está no ritmo anterior novamente. Agora, se você ficar parada porque não está 100%, aí vai ficar cada vez mais difícil e pior, né? E aí, lembrete para a gente ter para a vida também. Se cair 7 vezes, levante 8. Importante. Hábitos, gente, construir novos hábitos ou desconstruir o hábito, né, que é o que a gente chama de vício, porque vício e hábito são as mesmas coisas. A gente só usa a nomenclatura do vício para algo que a gente entende enquanto ruim e hábito para algo que a gente entende enquanto bom. É um processo muito desafiador, que gasta muita energia, muito mais do que a gente é capaz de imaginar. Então, por isso também que é muito importante a gente tomar muito cuidado quando a gente quer mudar vários hábitos ao mesmo tempo. Isso não vai dar certo, né? Mesma lógica, a gente vai escolher um ou dois hábitos para focar por vez no máximo, tá? Lembra disso. Automatize o máximo possível. Facilite os estímulos para você conseguir fazer aquilo que deve ser feito. Pensa, já é um negócio difícil, eu preciso facilitar um pouquinho para mim, não dá para eu dificultar mais. Então, se minha meta é beber mais água, eu preciso andar com uma garrafinha aqui do meu lado, porque vai ser um estímulo que vai me ajudar, vai facilitar, né? Não adianta eu querer fazer dieta e pensar que eu vou chegar em casa na segunda-feira à noite, 8 horas da noite, exausta do dia inteiro de trabalho e vou cozinhar minhas marmitas. Não vou. Eu preciso facilitar. Então, se eu quero fazer dieta, eu já vou comprar as marmitas prontas ou eu vou fazer no domingo. Então, lembra disso. Você precisa facilitar o processo para você, tá? Não dá para dificultar, não. Automatize e facilite o máximo que for possível, porque a gente já está falando de um processo que naturalmente é desafiador e desgastante. Agora a gente vai para as estratégias interventivas que a gente usa muito na terapia cognitivo-comportamental e que eu vou disponibilizar o arquivo para vocês, tá? Começando pelo monitoramento de hábitos. Talvez vocês já tenham visto, mas é uma ferramenta que vai nos auxiliar no rastreamento da frequência do comportamento. Então, a gente vai usar isso como uma ferramenta de mensurar o processo. E é uma ferramenta padrão ouro dentro da TCC. Tá? Então, ali você vai colocar o seu um ou dois hábitos elencados e aí vai preencher todos os dias que você fizer, você vai preencher a bolinha. Não fez, deixa a bolinha em branco. Desse jeito você vai ter mais visão sobre como está sendo a sua dinâmica ali. Afinal de contas, quem somos é o resultado daquilo que fazemos. Então, o cotidiano, ele molda a nossa personalidade. O que que isso significa? Que uma mudança de hábito, minha gente, ela é muito além do que uma mudança de hábito, é uma mudança de personalidade, né? Não é sobre treinar todo dia, é sobre ser uma pessoa que não é sedentária, é sobre ser uma pessoa ativa, é sobre um estilo de vida. Então, os nossos hábitos, eles vão moldar a nossa identidade no final das contas, né? O cotidiano, o nosso dia a dia, ele molda quem nós somos, a nossa personalidade. É uma mudança muito mais profunda do que parece. Conseguem perceber? É por isso que é um processo muito mais desafiador do que também a gente pensa, com muitas etapas, com muitos desafios, né? Tem pessoas que fazem terapia exclusivamente para conseguir mudar um hábito. E é extremamente digno e válido, porque de fato é um processo com muitas idas e vindas, com muitos altos e baixos, né, que exige muito conhecimento. Então, não vamos menosprezar, né, não vamos subestimar o impacto e o poder que isso tem na nossa vida. Se tiver muito difícil aí para você, busque ajuda, tá? Isso é muito importante também. Às vezes você vai precisar de um processo psicoterápico para poder mudar o que você quer. Um resuminho aqui para uma mudança acontecer, então. Vamos recapitular aqui de forma resumida. Para que a gente mude alguma coisa, a gente vai precisar, em primeiro lugar, identificar o que você quer ou precisa mudar com muita especificidade, ok? Depois você vai precisar querer, vai precisar de vontade. Você vai precisar saber exatamente o que precisa ser feito, então você vai precisar ter conhecimento e clareza de qual é o caminho, né? Além disso, você também vai precisar ter tipo um GPS.
alguém que te auxilie ali para te mostrar o caminho também, alguém que talvez já percorreu esse caminho. Você vai precisar se comprometer em fazer o que precisa ser feito, ou seja, traduzindo, você vai precisar tomar uma decisão, você vai precisar fazer uma escolha. Você também vai precisar saber por que essa mudança é importante, vai precisar saber qual é o seu suco, vai precisar ser consistente, persistente, né? Vai precisar ter um esforço direcionado. Então, você pode estar até ali na estrada já, com o GPS ligado, né? Alguém que vai te ajudar, mas se você não dirigir, não adianta. Então, seu esforço ele precisa acontecer e ser direcionado, né? E você vai precisar, por último, resistir ao desconforto, porque ele é inerente aos processos de mudança, né? A gente precisa estar dispostas a vencer os desconfortos de sair da nossa inércia, de fazer algo diferente, de lidar com as nossas crenças limitantes e por aí vai. Espero do fundo do meu coração que tenha sido útil, que eu tenha conseguido te ajudar de alguma mínima forma que seja. Mais uma vez, meus contatos estão aí para que a gente possa bater um papo se necessário for. E contem comigo, a gente vai juntas e nos vemos na próxima aula. Beijo!